mas na carne, vamos nas tendências humanas, irmãos, nos dardos inflamados do maligno, você pode ter certeza, se tem um momento que o inimigo manda dardos, é nesse momento, para tirar, afastar o povo desse momento que eu chamo de oportunidade, eu chamo de educação financeira espiritual. O povo de Deus precisa ter essa educação financeira espiritual. Então, o momento que a igreja abre a sementeira espiritual, a terra da evangelização, a terra fértil, a manutenção da igreja, para nós participarmos, é um momento de oportunidade. Que oportunidade é essa, Bispo Daniel? A oportunidade de espiritualizar aquilo que é mais humano. Quando você semeia, você espiritualiza aquilo que é mais humano. Muito tempo eu não digo isso, mas há muito tempo eu falava muito. Né, os mais antigos devem se lembrar. Você poderia ilustrar, eu gosto muito, né, de piscina e tal, mas dá um trabalho, não é verdade? Tem lá uma piscininha pequena lá em casa, mas dá um trabalho, irmãos. Então tem aquela máquina para fazer a água circular, né, como é a bomba, né? A bomba, o filtro. Então, aquilo ali tem um conjunto que faz a água circular por uma canalização e passa por um filtro para a água purificar. Então, eu penso que quando você vem à igreja e semeia, você está fazendo esse filtro. Toda a tua vida financeira, tudo aquilo que passa a ser dinheiro, quando chega na sua mão e você semeia, é como se passasse por esse filtro de uma vida de fidelidade, uma vida de alguém que envolve-se financeiramente com a igreja. Então você tem um filtro, é como se você recebeu um valor que o mundo vê como dinheiro, você vê como semente, porque você é um semeador. Então aquele dinheiro, ele passa pelo filtro de uma vida de fidelidade, vocês estão entendendo? E sai a água purinha. Já viram como é que é lindo? A água de uma piscina tratada, né, você ligando aquele filtro pelo menos 2 vezes ou 3 vezes por semana, que confesso que eu não faço isso na minha casa, porque tantas coisas, quando eu vou ver, meu Deus, tem que chamar o rapaz lá para fazer uma manutenção, horrível, né? Porque eu não faço em casa isso, mas na vida financeira, no ministério, na igreja, irmãos, hoje eu posso dizer como eu aprendi com o nosso amado apóstolo Miguel Ângelo, eu sou um semeador compulsivo, irmãos, eu sou um semeador compulsivo. Seja um semeador compulsivo. O semeador compulsivo é aquele que, sabe, fala, meu Deus, é oportunidade, eu não posso perder, tenho que ligar o filtro da minha piscina financeira, olha aí. É a ousadia, é a certeza. Hebreus 11:1 diz, a fé é a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não vê. Então, nesta manhã, eu quero que você acredite que você tem um chamado, você é da fé. Você é ousado. O versículo 6 diz assim, portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus, crê que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam, na segunda parte do versículo. Então, essa é a ousadia que ele diz, porque de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Então, quando você age financeiramente, quando você semeia, você mistura a vida financeira com a tua fé. E aí você tem realmente essa ousadia, você tem a oportunidade, você aproveita a oportunidade. E 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, para mim é quem mais define. Minha filha no domingo falava, pai, mas quanto você acha? Eu falei, filha, não pense nisso. Seja generosa. Quando você for semear, seja generosa. Sabe por quê? Porque ela falou assim, pai, às vezes eu me distraio, eu fico meio desligada. Você naquele dia me deu R$50, eu semeei 10. Eu falei, filha, que bênção. Você semeou 20%. Falei, que bênção. Falei, seja generosa. Não faça mais contas com Deus. Na graça de Deus, a gente não faz mais contas, a gente é generoso. Então, cada um contribua. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Ela ganhou 50 do papai, foi lá e deu 10. Depois ganhou mais, logo na semana seguinte. Agora que eu estou me ligando, por que Deus tocou no meu coração, eu fiz um outro pix
bem maior para a continha dela. Vocês estão entendendo isso? Isso é coisa de Deus. Isso é coisa de Deus. Se eu semeio no reino, semeio na vida de pessoas, às vezes, que estão aí pela rua pedindo, eu semeio. Eu não vou semear na vida da minha filha? Imagine, né? Muito, dos meus filhos, graças a Deus, da minha esposa, claro, dos meus amigos, não vai me pedir dinheiro emprestado depois, hein? Mas, irmãos, melhor, mas é ter para emprestar mesmo. Eu estou falando o que a Bíblia diz, não é verdade? E sempre com aquela maturidade, com aquela sabedoria, porque você começa a lidar com semente, você sabe que, pode acreditar, eu sou uma pessoa generosa hoje. Há um tempo, não é que isso sempre foi assim na minha vida não, porque a carne não é generosa não, irmãos. Mas eu vivo essa generosidade, mas vivo com maturidade, com sabedoria, porque eu lido com semente. Eu também não saio distribuindo dinheiro por aí não é assim não. Deus tem que tocar no meu coração. Deus vai tocar no teu coração. Às vezes você vai olhar assim, igual às vezes eu olho, e eu vejo no sinal uma pessoa, eu falo, amor, pega aí um dinheiro aí, pega aí, então, abro. Aí vem com a balinha, eu digo, não precisa. Às vezes, imagina, né? Tem uma dica que eu dou a você, essas paçoquinhas, esse negócio aí, quente do sol, irmão, coisa de amendoim, cuidado. Não é para você estar consumindo não. Mas se você puder ajudar a pessoa, sabe? Então é assim, é desse jeito. Se Deus tocar no teu coração, ajude, semeie. E quando chegar aqui, nesse momento, meu amado, Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6, versículo 10, assim, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem, ou seja, sejamos generosos, isso focados no que nós estamos, no assunto que nós estamos tratando aqui agora, né? Com essa temática. Sejamos generosos com todos, tá bem? Bíblia Revista Atualizada, João Ferreira de Almeida, comentada na Escola de Capacitação e Crescimento Espiritual, com inclinação à vida financeira, se você quiser colocar um rótulo no que eu vou dizer agora. Chama-se interpretação extensiva. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, sejamos generosos com todos, mas principalmente com as coisas do reino, com a família da fé. Você pela internet, você pode semear pelas mídias sociais, é justo que você semeie no ministério que te alimenta, e é justo também que você seja beneficiado com essa grande oportunidade. É para encher, é para transbordar, receba em nome de Jesus. Meu amado, obrigado, Jesus. Obrigado por essa oportunidade. Nós podemos filtrar, literalmente, aquilo que é tão imundo neste mundo, como a forma do tratamento do dinheiro, que chega a gerar amor ao dinheiro. Paulo disse a Timóteo que é a raiz de todos os males. Oh Deus! E nós temos a oportunidade de filtrar, de purificar, de espiritualizar aquilo que é mais humano. Obrigado. Obrigado pela vida daqueles que já semearam e vão semear, presencialmente, ou que sabe pela internet, aquele que nesta manhã diz, eu vou fazer uma grande semeadura, eu quero participar deste filtro espiritual. Amém. Então é contigo agora, Senhor, está na tua palavra, Filipenses 4:19, Provérbios capítulo 3, versículo 10, Lucas 6:38, é para encher, é para transbordar, para a tua honra e para a tua glória. Amém e amém. Então a nossa apostila aqui é uma leitura que você deve fazer acompanhada. Se você ainda não adquiriu este livro, olha, R$10, né? Um livro, preço simbólico, um livro com essa qualidade, com essa gramatura, conteúdos, imagine, imensurável valor, essa revelação, e R$10, veja só, você pode adquirir aqui presencialmente, pode adquirir pelas nossas livrarias virtuais também, vários ambientes que oferecem este livro, e fazer aí uma leitura acompanhada pela apostila. E nós hoje
chegamos à nossa segunda aula sobre este tema, essa temática do ministério angelical. Primeira aula deste livro. A apostila você já tem então na sua mão, Ministério dos Anjos, capítulo 1. Nós vamos tratar hoje da introdução com o capítulo 1, a existência de anjos. Que uma resenha, eu não vou te chamar aqui para ler o livro, é claro, né? Seria um abuso da minha parte, você vem aqui para ouvir coisas que anjos anelam para escutar, imagine, né? A palavra que se renova dia a dia, e aquilo que Deus já tratou, logicamente, no meu coração, com base nessa revelação maravilhosa no livro, também, com didática de culto, é o que nós vamos viver nesta terça-feira, mais uma vez, para a glória de Deus, mas pensamos aqui, com certeza, partes do livro, e esta aqui é uma resenha, um resumo da introdução da página 9, veremos neste tudo, com exegese e hermenêutica, baseados nesta maravilhosa literatura, sobre a existência e a função dos anjos. Todo cristão deve reconhecer a força do ministério angelical e se ver como anjo revestido de carne. Isto lhe trará segurança na caminhada espiritual. Temos texto de apoio, é Lucas capítulo 12, versículos 8 e 9. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. 9. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Então, veja que há uma confirmação da nossa filiação, como Jesus dizendo aos anjos, dizendo, ó, cuidado, cuide desse, porque esse é meu filho. Então, agora, vamos à versão explicada na escola de capacitação e crescimento espiritual. E é interessante que ontem mesmo uma pessoa me perguntava, agora eu posso dar ordem diretamente aos anjos, mas isso não está na Bíblia? Falei, peraí, então nunca leu esse texto aí. Nunca leu, por exemplo, quando Jesus disse, eis aí vos dei para pisar de serpentes, escorpiões e tal, ele disse assim, coisas maiores farão. Coisas maiores. Isso aí abre um leque do infinitamente mais, de toda a autoridade, do poder do Cristo em nós, a esperança da glória. E a pessoa não acredita, tomara que estivesse assistindo aqui. Mas eu vou mandar esse link para a pessoa que me perguntou, para mandar para quem me perguntou, claro. Se tiver humildade de assistir, eu falo isso, não é com agressividade, que às vezes parece ser, mas é com certa dor de parto, né? Paulo disse que sentia dores de parto, até ver Cristo formado. Realmente nos dá, porque é muita cegueira espiritual, é muito ouvido entupido pelas dúvidas, pelo ranço da lei, e vem às vezes, acessa os nossos cultos para assistir, mas com um bloqueio, com uma crítica, com um texto às vezes que tem da Bíblia mal interpretado, e aí não entendem. Então agora é a explicação mais ampla, é importante, porque se essa pessoa tinha essa dúvida, com certeza muitos outros terão. E deixe-me lembrar a você, nós estamos na escola de capacitação e crescimento espiritual, é por isso que nós ficamos, né, num livro desse, não sei quantos cultos vamos ficar, mas o tempo suficiente para que detalhadamente, paulatinamente, não fique então nenhuma dúvida. Então quando Jesus está aqui dizendo, olha, volta no 8, filhinho, o 8, quando Jesus diz, aquele que me confessar, ou seja, aquele que é filho meu, aquele que é minha ovelha, aquele que ouve a minha voz, aquele que me segue, aquele que eu vou ter todos os cuidados com ele, eu vou dizer ao anjo, ó, está confirmado, hein? Se ele abrir a boca, se ele mandar alguma coisa, você obedece. Irmão, está mais do que claro. É isso que esse versículo está dizendo. Olha aí, está vendo? É para você. Para você que ainda ficava inseguro com essas coisas. E você pode dar ordem. Ah, mas o salmista disse, aos seus anjos dará ordens. Sim, era um outro tempo. Naquele tempo, o apóstolo Paulo ainda não tinha dito,
Cristo em vós é a esperança da glória. Ainda não tinha dito em Efésios 3:20 o que ele disse: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Quando você abre a boca e dá ordem aos anjos, você está dando ordens em nome do poder que opera em você, que é o poder de Deus. E comanda na lona. Então, irmãos, esta é a certeza da existência dos anjos. Como lidar com essa existência? Por que os anjos existem? Para que existem? Como é essa configuração dos anjos? Nós vamos já caminhar aqui nas próximas linhas da nossa apostila. A letra A diz assim: a existência de anjos. Para os cristãos e religiosos, em sua maioria, pode parecer um conceito abstrato ou distante. Contudo, através da revelação de Deus, da graça de Deus, pela sua palavra, nos permite explorar e compreender o ministério dos anjos, que é parte do mundo espiritual, o qual se manifesta de forma sobrenatural, invisível, mas real. Então, o mundo espiritual é lógico. Você vai acreditando, ele vai se materializando. É diferente. Não é ver para crer, é crer para ver. Então, vamos ver aqui as páginas 11 e 12 do livro, Hebreus capítulo 1, versículo 4, 6, depois o 14, diz: tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Pois, a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei pai, e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Então está mostrando aqui nesse contexto, né, qual é o lugar de Jesus, qual é o lugar dos anjos, qual é o lugar do nosso Criador, como nós vamos nos comportar, né, os anjos não. Então, a figura angelical é o quê? São seres auxiliares. Então, nessa hierarquia espiritual, tudo isso, irmãos, a Bíblia, ela tem uma linguagem humana para explicar coisas espirituais. E quando você entende a Bíblia por revelação, você passa a ler a Bíblia com uma linguagem espiritual. Senão você fica preso em confusão. Bíblia sem revelação gera contradição. Bíblia sem revelação gera especulação. Bíblia sem revelação gera pessoas, sabe, totalmente desorientadas espiritualmente. Agora, a Bíblia com revelação, sabe, gera pessoas fortes. Daniel disse assim: o povo que conhece o seu Deus é forte e é ativo. Imagine com esse conhecimento, com esse domínio sobre o conceito, o contexto daquilo que é abordado pelo apóstolo Miguel Ângelo, por exemplo, aqui, ó, na página 11, entre as páginas 11 e 12, quando ele traz aqui alguns comentários. Olha, ele diz: confesso, aqui na página 11, ele diz: confesso que sempre me intrigaram algumas passagens bíblicas que falam desses seres que foram e são importantíssimos na história do povo de Deus. E ele mesmo assume. Ele diz: é a revelação, isso me buscou a revelação. E aqui na página 12, ele diz: nestes versículos, Deus nos revela qual a finalidade dos anjos: adorar ao Senhor Jesus Cristo e ministrar servindo a favor dos eleitos do Senhor. Então, os anjos, eles têm esta função de serviço, de servir. Na adoração, quem tem que ser adorado? O Senhor.
Os anjos adoram o Senhor. Então tem muita gente que adora os anjos, não é verdade? Culto aos anjos, oração aos anjos. Não, você não ora aos anjos, você ora a Deus e no meio da tua oração você pode citar os anjos. E dependendo da forma como você vai orar, mesmo que você não cite os anjos serão ativados por aquela oração. Por causa da sua confissão, por causa da sua postura, por causa do seu acreditar, os anjos entendem que aquilo é um comando. Nós que gostamos, né, capitão, da área militar, é entender o comando. Muitas vezes, o soldado está ali, deixa de agir e depois ele é punido. Diz, não, mas você estava ali, você teria que, porque teve uma situação que gerou o comando. Falei para vocês agora há pouco, no meu voo de novembro, quando eu fui a Ribeirão Preto pela Voa e Paz, que eu escutava barulhos no avião, que hoje eu falei, poxa, quem sabe eram anjos ali, porque tanto barulho e aquele avião foi sustentado, foi o pior voo da minha vida, e eu acredito no mistério angelical. Então, por uma situação, uma condição, o que eu estava fazendo? Eu estava indo servir ao Senhor, eu estava indo cumprir aquele avião não poderia cair naquele dia, quem sabe? Então, quem quiser, volte aí para escutar melhor, porque não vai dar tempo de contar o testemunho todo agora, mas no início do culto eu contei, né? Volte depois e assista do início o culto, que você vai ver esse testemunho. Mas é assim, os anjos, eles são ativados pela nossa atitude, pelo nosso comportamento, e imagine quando você tem autoridade de dizer, anjo de Deus, em nome de Jesus eu te ordeno, Ricomantanai, fecha aquela porta, abre aquela porta. Anjo de Deus, vai lá agora naquela empresa, abre a porta para o meu filho conseguir um emprego, em nome de Jesus. Abre a porta para o filho da irmã Maria de Lourdes. Anjo de Deus, vai lá, em nome de Jesus eu te ordeno. Irmão, olha, podemos ter uma notícia boa aí, hein? Irmã Lourdes. Deus está gerando testemunhos agora, nessa hora. Aprenda a praticar isso. Parece uma coisa, irmãos, ressalvadas e resguardadas as devidas proporções, é claro, mas às vezes, dependendo da situação, às vezes você chega num shopping, não tem uma vaga, às vezes, já aconteceu comigo, o apóstolo disse que já tinha feito isso, eu também já fiz, às vezes no momento, sabe aquele, né, você está num sufoco mesmo, atrasado, uma situação, no aeroporto, às vezes comigo, já aconteceu também, eu digo, Senhor, meu Deus, aí eu lembro daquela experiência do apóstolo, já umas 2 ou 3 vezes no mínimo, para não errar aqui, e eu disse, anjo de Deus, cadê a vaga? Separa uma vaga para mim. Quando eu olho no próximo corredor, tem lá um carro que liga a lanterna, sai o carro, aí eu vou e entro. Às vezes eu estou dando 2, 3 voltas, acontece isso, aí eu me lembro dessa experiência, eu digo, meu Deus, aí eu digo, anjo do Senhor, uma vaga, aparece a vaga na hora. Tem que dar ordem. Anjo do Senhor, cadê aquela vaga? Quero a vaguinha do anjo. Às vezes eu ainda falo assim, quero a vaguinha do anjo. E vai. Mas é autoridade, irmãos. A autoridade é saber que eu tenho anjos ali à minha volta. Temos anjos aqui agora, irmãos. Vocês não podem... Anjos aqui no altar, anjos labaredas, anjos aqui, ó, querendo ouvir, porque talvez você só de pensar, só de acreditar em alguma coisa que saiu aqui do altar, você lembrar de uma situação e você já está dando ordem ao anjo, você da tua casa, tem anjos à volta aí esperando, querendo ouvir a tua reação. Experimente reagir na palavra, experimente reagir com fé, e talvez você nem diga ao anjo, mas ele vai dizer, ei, peraí, vamos lá resolver isso aqui. Olha, ele acreditou agora. Agora ela acreditou, porque você pensou aí numa coisa, e você disse aí, olha, que será? Anjo de Deus, eu acredito. Olha aquela situação. O anjo de Deus está agindo. Então ele fica te observando. E às vezes por uma atitude sua, ele age.
Ele age, é o comando, ele recebe o comando, você está entendendo? Recebe o comando. Tal é a importância de você saber o que é o ministério angelical e como ele funciona. Olha o versículo 14, já lemos o 14? Vai no 14 aí. Não são todos eles? Esse versículo tem que entender de uma vez por todas que aquilo que o salmista falou lá atrás, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, isso agora, no pacto da graça de Deus, agora com a realidade espiritual dos dias de hoje, isso já aconteceu. E agora o Senhor já liberou, deflagrou, quando Cristo disse, você viu o apóstolo usando também no domingo, tetelestai, está consumado. Quando Cristo disse, está consumado na cruz do Calvário, a obra da ligação, da conexão, da nossa ligação de filiação, né, está tudo consumado. E agora tem esse carinho, Jesus, olha, está confirmado, está confirmado, está confirmado, no texto que nós lemos agora há pouco, e agora diz, Paulo confirmando, diz, não são todos eles espíritos ministradores enviados, ou seja, receberam o comando do céu, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Vamos voltar para a vida militar, por exemplo, né, os comandantes, eles geralmente, os comandantes de quartel, né, eles geralmente recebem 2 ou 3 soldados que vão lá para a casa dele, ficar lá de guarda, de prontidão, de serviço, estão lá a serviço. Estão lá para que ele precisar, ficam à disposição. O nome não é esse? Aparece lá no serviço, lá como é o nome do boletim? Maravilhoso, todo mundo queria isso, né? Porque aí não tira serviço no quartel, está lá a serviço, à disposição, e muitas vezes o coronel viaja e diz, fica essa semana em casa, não é assim? Maravilha, melhor coisa, todo mundo queria isso. E só os melhores, né, vão lá para essas questões aí, imagine, os melhores anjos estão à tua disposição aqui, ó. Os anjos mais poderosos, aqueles foram destacados, é esse aí, destacados, tem anjos destacados para te atender, e a pessoa não entende isso aí, olha, não tem nem certeza da salvação, quanto mais que tem um anjo destacado, aliás, exércitos e exércitos de anjos destacados para cuidarem de nós. Efésios 3, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, este versículo mostra, né, essa abrangência, o apóstolo também explicou sobre isso no domingo, né, falou sobre, com essa interatividade angelical, que a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. E aí esse versículo também nos conecta à letra B aqui da apostila, que diz os lugares celestiais e os anjos. Vamos identificar isso? Páginas 12 à página 14, o apóstolo aqui no finalzinho da página 12, inclusive ele diz, olha, isso significa que a multiforme sabedoria de Deus, a revelação da graça de Deus, as insondáveis riquezas de Cristo, torna-se conhecida através da nossa confissão de fé, do nosso ensino bíblico e testemunho, torna-se conhecida de quem? Dos principados e potestades, ou seja, o nosso comportamento, como eu estava dizendo agora há pouco, conforme nós vamos vivendo a palavra, essa multiforme sabedoria, então pela interatividade angelical, é o que ele vai explicando aqui. Depois ele usa o texto de Efésios capítulo 2, versículo 6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aí ele faz uma pergunta depois desse texto aqui na página 13. Quais são esses lugares celestiais? Usa 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Tudo isso está aí na letra B da nossa apostila. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Então, o apóstolo, novamente aqui na página 13, ele diz, quando lemos a Bíblia, que Paulo foi levado ao terceiro céu, presumimos que existem primeiro e segundo. E ele mostra no grego, aer, que quer dizer ar ou atmosfera,
entendemos que é na atmosfera da Terra que se encontra o primeiro céu, e ele dá uma explicação aqui, muito didática também no livro, claro, sobre o primeiro, o segundo céu, mostrando essas 3 camadas. Então, tudo que nós podemos tocar, nós podemos ver aqui. Depois ele diz, o primeiro céu, as regiões celestiais, nós estamos assentados, onde foram atirados, e aí ele usa Apocalipse 12, 7 a 9, que fala sobre a peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, foi atirado, e diz lá no finalzinho, foi tirado para a terra com ele, os seus anjos. Aí o apóstolo, no finalzinho da página 13, eu não vou ler todo o versículo, estou explicando, você está com a apostila, você tem que ir acompanhando. Isso aqui é um doutorado, hein, gente? De mestrado para doutorado, tem que segurar aí agora. Tem momento que a gente dá uma corrida e você tem que pegar. Então, agora, ele diz aqui no finalzinho da página 13, o apóstolo diz, é nessa região que o diabo e seus principados e potestades do ar agem através da mentira, corrupção. Então, por isso que nós vemos aqui, né? E é interessante, porque às vezes a pessoa acha que pode acabar com isso, vai melhorar. Não, irmão, terra, essa existência humana, é isso, é bem e mal. Para que exista a vida, para que exista essa concepção humana, terrena, existe o bem e o mal. Ok? Quando vai acabar o mal? No arrebatamento da igreja. Aí acabou, aí é céu, aí pronto, é céu, inferno e acabou. Mas enquanto isso, a terra é uma colisão, né, podemos dizer assim, dessa existência do bem e do mal. Isso é o planeta Terra, isso é o estarmos vivos, isso é agora a nossa vitória. Jesus disse, eu venci o mundo, não é verdade? Lá em João 16, 33, no mundo passais por aflições. Então, isso tudo se passa aqui no primeiro céu. Depois ele usa também Judas, capítulo 1, versículo 6. Está tudo aqui na página 12, ó. Judas 1, capítulo 6, ele diz, não guardaram o seu estado original, abandonaram o seu próprio domicílio, né, e vieram aqui para as regiões celestiais. E ele fala também agora sobre os anjos decaídos, na continuação, mas vamos aqui voltar para 3 espécies de anjos, né, voltar aqui só para a apostila para a gente acompanhar, na letra C, diz assim, 3 espécies de anjos, que estão entre as páginas 14 a 27. E aí ele vai, o primeiro, anjos decaídos, né? Número 1, anjos decaídos. Aí uma metáfora bíblica que define um terço que precisa ser compreendida por revelação. Aí é que está, porque isso é uma metáfora bíblica. Vamos ver aqui, olha, Apocalipse capítulo 12, versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. E a pessoa lê isso, não entende nada. Por isso que se diz uma metáfora, vamos dizer uma analogia, né? Com as estrelas, e as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Então, você vê, que história é essa? É a história do nascimento de Cristo, é a vitória de Cristo, tudo isso estava ali, o Apocalipse também fazendo uma demonstração, uma linguagem metafórica, ou por analogia com as estrelas, e as pessoas não entendem isso. E aí o apóstolo lê, ele diz, ora, Deus não pegou as estrelas, cintilantes do céu, arremessou na terra. Ele explica exatamente isso aqui, na leitura do livro. Depois, aí sim, Judas 1, versículo 6, ele também mostra que essa transformação, quer dizer, Deus não criou Satanás, Deus criou Lúcifer, o anjo de luz. E Satanás é o quê? O diabo, é uma configuração de quê? De desobediência, da desobediência, do erro. Não é? Aí já a pessoa diz assim, então Satanás teve livre-arbítrio. Não, livre-arbítrio não existe. Livre-arbítrio é uma palavra mentirosa, não existe.
Livre-arbítrio afronta diretamente, confronta a soberania de Deus. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é você fazer uma coisa sem dar obediência a ninguém e não ter nenhum tipo de punição. Quer ver um livre-arbítrio que você tem? Pintei agora uma parede da minha casa, coloquei lá um cinza escuro, ficou lindo, quase preto, assim, na área que eu coloquei, um cinza, sabe, numa parte lá, uma parede que dava muito problema e tal. Falei, vou pintar dessa cor, ficou maravilhoso. Tanto faz, eu não ia ter punição nenhuma se eu pintasse de branco, de vermelho, de azul, de verde, a casa não é minha, eu não pago IPTU, eu pinto da cor que eu quiser. Vivemos num país democrático, eu coloco a cor que eu quiser. Ninguém vai me punir por causa disso. Isso é livre-arbítrio. Agora, com relação às coisas espirituais, existe obediência e desobediência. Se desobedeceu, tem punição. Se tem punição, não é livre-arbítrio. O diabo ficou no céu depois que desobedeceu? Então, não foi livre-arbítrio, foi desobediência. Desobediência, fazer a coisa errada. Eu escolhi ir para o inferno. Ninguém escolhe ir para o inferno, irmão. Ninguém escolhe ir para o inferno. Salva uma vez, salva eternamente. Errou, desobedeceu, aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É diferente, é pecado, é erro, é desobediência, não é livre-arbítrio. Então, tira essa palavra, esquece isso da tua vida. E vamos aqui, só dando essa dica, né, sobre essa mentira do falso livre-arbítrio. Importante. Então, os anjos decaídos, quem são? Qual a qualificação deles? São os espíritos demoníacos, né? Isso o apóstolo vai explicando aqui. Vamos ver se tem mais aqui, olha, Efésios capítulo 2, versículo 2, está na página 16. Nos quais andais outrora segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua onde? Nos filhos da desobediência. Então é desobediência, o diabo, o pai da desobediência, a desobediência. O pecado do céu, a desobediência, tem os filhos da desobediência, 1/3, anjos decaídos. Ok? Claro isso? Anjos revestidos de carne, aí tem textos à beça, né? Claro, nós não vamos ler todos eles, vamos aqui comentar, são textos de apoio, você pode ler depois, mas quem são os anjos? Isso está entre as páginas 16 e 26, veja bem, são 10 páginas. Então, anjos revestidos de carne, o primeiro que o apóstolo usa é Jó 38, 4-7, é legal, porque esse aqui é o clássico, né? Onde estavas tu, quando eu lançava os fundamentos da terra, dize-me se tens entendimento? Quem lhes pôs as medidas, se é que os sábios, ou quem estendeu sobre ela o cordel, sobre os que estão fundados as suas bases, quem lhe assentou a pedra angular? Quando as estrelas da alva juntas, alegremente cantavam, e rejubilavam, todos os filhos de Deus. Então, Deus está dizendo, você estava lá, e agora, para Jó, e agora, através dos meus lábios, está dizendo para você, você estava lá. Olha para mim e diga, você também. Oh, glória, que bênção! Entende? Estávamos lá, todos, em espírito, antes da fundação do mundo, hein? Essa palavra é maravilhosa, eu recebo também, irmão Alcides. Romanos capítulo 9, versículos 23 e 24, a fim de que também desse a conhecer a riqueza da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou lá quando as estrelas d'alva rejubilavam. Você pode fazer uma remissão, anotar aí Jó ao lado desse versículo e anotar esse versículo lá ao lado de Jó na sua Bíblia. Você já vai transformando a sua própria Bíblia num grande estudo bíblico. Você abre a Bíblia, vai ler um versículo e diz, opa, peraí. Aí você lembra, vai lembrando coisas espirituais. Isso nos dá uma alegria, porque nós, quando tratamos das coisas celestiais, nós estamos tratando de coisas que já foram tratadas lá no céu, nós estamos relembrando. Por isso que nos dá tanto prazer falar da Bíblia, falar das coisas de Deus. Ao ponto de ver, temos aqui, glórias a Deus, dezenas de pessoas que hoje largaram compromissos, remarcaram, fizeram o que tinham que fazer e vieram aqui, ó.
Outros estão lá estatelados, né, com os olhos aqui, parados para o celular, ou para o seu computador. Olha a panela aí, não vai deixar o feijão queimar. Bispo Anicinha disse, bispo, terça-feira não tem negócio. Chegar na minha casa na hora do culto, é escola de capacitação. Glória a Deus. Então, é desse jeito. E aí tem muitos outros textos que vão corroborando, demonstrando essa posição, né, nossa materialização dos anjos revestidos de carne. Aqui no finalzinho, quando o apóstolo faz um comentário na página 17, ele diz assim, quando Deus disse, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, ele estava falando com arcanjos, serafins, querubins, no seu tempo, ele nos revestiu de carne, de pele. Então ele está mostrando a nossa pré-existência, né, também. Vamos ver um outro texto aqui, por exemplo, 1 Coríntios, vamos logo no último texto, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Veja que nós vamos aqui fazendo uma síntese da página 16 à página 26, hein? Aqui na página 26, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30, todos lá? Diz assim, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Eu tenho dito aqui, né, às vezes a pessoa fica parado na Bíblia, como dizendo, Salomão foi o homem mais inteligente, fica admirado. Irmãos, eu disse isso quando preguei lá em Caxias, com relação a Jesus, eu disse, vamos tirar Jesus da Bíblia. O que Paulo disse em Gálatas 2:20? Ele disse, não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Mas tem gente que fica olhando só Jesus lá na Bíblia. Não é tão bonitinho. Tira Jesus da Bíblia. Cristo vive em mim. E agora eu digo com relação, com relação a Salomão. Tire Salomão da Bíblia. E diga a sabedoria, que deu sabedoria a Salomão agora, está no Cristo que vive em mim. Salomão foi sábio, eu tenho obrigação de ser sábio, mais sábio ainda. Porque agora é o pereco opera o soi. Volto a Efésios 3:20. Infinitamente mais. Jesus disse coisas superiores. E as pessoas ficam só admirando a Bíblia. Claro que tem que admirar. Tem gente até que deixa a Bíblia aberta, achando que vai resolver alguma coisa no canto da sua sala. Não, irmão, só vai estragar a Bíblia. De vez em quando muda de página, até é bonito, é para enfeitar, tá bem, mas se deixar numa página só, tu vai ver depois quanta poeira vai ter lá e vai estragar a Bíblia. Não faça isso. Não, porque eu deixo no Salmo 91, sabe? É lindo o Salmo 91. Mas de vez em quando muda. Eu tenho uma Bíblia aqui no meu genuflexório, aqui na igreja, e de vez em quando eu vou lá e mudo a página, porque senão fica... Tem gente que nem lê a Bíblia, porque já deixa numa página, nunca mais lê, né? Eu amo o Salmo 91, esquece o resto da Bíblia. Você está entendendo? Desculpe falar assim às vezes, parece uma forma pejorativa, não é. É que nós precisamos crescer. Isso aqui é a escola de capacitação e crescimento espiritual, desculpe. Letra C, agora 3, né? C1, C2, C3, parece vitamina, né? C3, anjos que se manifestam como seres angelicais, realmente espirituais. Não tendo corpo físico, são os anjos de Deus. Então aí você entendeu, anjos decaídos, anjos revestidos de carne, todo esse conceito aqui, quando fala dos anjos revestidos de carne, é claro, mostra, então, que nós somos pessoas espíritos revestidos de carne, em algumas situações, assumem uma massa sólida corpórea. Tem situações que nós estamos, como eu falei na semana passada, não sei se foi aqui agora, tanta coisa, tanta experiência, falo com tantas pessoas, e também falamos na reciclagem, mas eu acredito que sim, num acidente que eu tive, foi semana passada? Semana passada, né? Olha, gente, parece que tem tanto tempo. Falei aqui de um acidente
que, de repente, apareceu lá, gente com celular e tudo mais, eu depois ficava, poxa, eu queria agradecer, e quando eu comecei a aprender sobre o ministério angelical, eu entendi que foram anjos que Deus mandou ali, da mesma forma como apareceram, daqui a pouco eu olhei para o lado, não tinha mais ninguém, sumiram mesmo. Foi muito rápido, o carro tinha acabado de virar, e já tinha gente com o telefone ligado, dizendo aqui, fala aqui com o bombeiro, o outro, fala aqui com a tua irmã, fala com... Irmãos, coisa assim, sobrenatural, ministério angelical, e muitos outros testemunhos eu poderia dar aqui, mas o maior deles nós temos na vida do apóstolo, que está sempre trazendo, não é verdade? A sua própria experiência, já na conversão, ali com o anjo, que lhe apareceu no hospital de guerra. Então, isso tudo foi tratado aqui. Agora nós chegamos aos anjos, que se manifestam como seres angelicais, realmente espirituais, não tendo corpo físico, são os anjos de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 14, páginas 26 e 27, que são as últimas páginas desse capítulo. E aí o apóstolo usa Hebreus capítulo 1, versículo 14, novamente trazendo esse texto, né, amarrando aqui a conclusão e a ligação com o capítulo 2, que esse texto vai permear sempre os nossos estudos sobre anjos. Poderia dizer que é o principal, né, de apoio, a coluna vertebral do ministério angelical a nosso favor. Não são todos eles espíritos ministradores, então são anjos que realmente não tiveram a honra, acredite, porque é uma honra, de receber o corpo físico, de experimentar o que nós vivemos aqui, a glória de Deus nesta terra, nessa existência, nessa configuração humana. São anjos exclusivamente espirituais, com missões espirituais exclusivas. Anjos que se manifestam como seres angelicais, realmente espirituais, não tendo corpo físico, são anjos de Deus. É o que está no C3 aqui. E aí o sábio apóstolo Paulo diz, anjos, espíritos ministradores, enviados para serviço a favor de que hão de herdar dos que hão de herdar a salvação, no versículo 14, e aí o apóstolo conclui, né, dizendo aqui no finalzinho da página 27, ele diz, os anjos estão sempre prontos para obedecer. Outra palavra do quartel, né, eles estão de prontidão, isso aqui que o apóstolo está dizendo, estão sempre prontos para obedecer. Heraldo, querido, vem aqui rapidinho, vem aqui, por favor. Então, fica mais ali um pouquinho ali, assim, ó, aí. Capitão, fica aí, ó. Eu estou aqui, não estou nem aí, porque eles são angelicais, espíritos, não estou nem vendo, né? Eu passo aqui, numa dessa que eu passo aqui, estou suando a beça, e já venho aqui, ó, não precisei falar nem nada. Quem sabe você está desejando alguma coisa aí, né, simbolizando este copo d'água, e o anjo vai lá, ó, pega o copo d'água e dá na tua mão a bênção. Isso aqui. A verdade é que com, né, essas imagens, ilustrações, esses comentários, a gente fixa muito bem. É o que o apóstolo está dizendo aqui. Os anjos, na conclusão, página 27, ele está dizendo, os anjos estão sempre prontos para obedecer e servir conforme a nossa confissão, em linha com o coração de Deus. Qual é a tua confissão? Como você tem reagido perante as adversidades? Às vezes eu estou em umas situações que, irmão, beijo, pai, mole em nada. E quanto mais você se inclina e deseja servir a Deus, e quer ser modelo, quer ministrar, quer estar sobre o altar, mais vem adversidades, vem desafios, vem as provações, as tentações, e às vezes me perdem o fôlego, e eu digo, estou ali numa questão, e às vezes eu vejo um livramento, eu vejo uma coisa mudar, eu vejo uma situação mudar. Foi o anjo de Deus que tratou aquela situação para mim. É assim. É pelo teu comportamento, é pelo qual é a tua motivação? Qual é a fonte dos teus desejos? É isso. Você quer servir a Deus?
você reconhece que é um filho de Deus, você tem segurança da sua salvação, ninguém demove da tua vida, quando você decide alguma coisa, quando você sabe que você tem que priorizar, quando você está tomando decisões, você está sempre pensando no que vai agradar a Deus? Está sempre na caminhada da fé? Ah, irmãos, os anjos vão estar alvoroçados para agirem quando tem que agir, mesmo que às vezes você não tenha tido nem a oportunidade de dar um comando, a sua atitude, o seu desejo, a sua forma de se conduzir, isso vai ser uma voz de comando, para que o anjo atenda a maior voz de comando que já foi lhe dada para te servir. Não seja mais uma vítima da mentira, seja um apologista da verdade, não seja mais um na estatística da crise, seja um protagonista da vitória. Sou o Bispo Daniel Anacleto, com a minha querida esposa Bispa Lídia. Essa foi mais uma escola de capacitação e crescimento espiritual. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta terça-feira maravilhosa. Seremos deste lugar com alegria e em paz. Em plena paz nós seremos guiados. Guiados pelo Teu Espírito, guardados pelos Teus anjos. Veremos... Abençoada a todos, até amanhã, graça e paz.